Uma das ferramentas disponível no sysinternals é o Process Explorer. A gente vai explorar um pouco o que ele nos provê, quais são as suas funcionalidades, e iniciando agora pelo download. Primeiro a gente vai acessar o site live.sysinternals.com. Esse é um site onde tem todos os links das ferramentas do sysinternals. Logicamente, se você acessar sysinternals.com, ele vai ser redirecionado para o site da Microsoft, porque a sysinternals foi comprado há anos já pela Microsoft, mas aqui tem todas as listagens igual nós temos lá dentro do live.sysinternals.com. A vantagem é que é mais fácil de procurar, mais fácil de achar, e é só dar um clique que você já faz download. Então, eu vou procurar aqui por proc.exp.exe. Vou salvar. Esperar um pouquinho, ele vai terminar de fazer o download e a gente já vai iniciar a ferramenta para que nós possamos utilizá-la. Uma vez finalizada, vou executar o Process Explorer. Se a gente bater o olho aqui, parece um pouco com o Task Manager, vai lembrar um pouquinho do Task Manager por algumas razões. Primeiro porque tem a listagem dos processos, tem a descrição, tem o PID que esse processo está, a quantidade de CPU que ele está consumindo e a quantidade de CPU total que está sendo utilizada aqui embaixo. Mas tem muita coisa a mais, tem muita diferença em relação ao Task Manager. Primeiro a gente consegue ver a listagem que ele nos dá, a visualização é de uma árvore. Então ele vai nos mostrar qual processo é filho de qual processo. Se a gente descer um pouco mais, tem o Internet Explorer. O próprio Process Explorer ele foi iniciado pelo IE. A gente deu executar a partir do IE. Então ele vai mostrar pra gente aqui que ele é filho do IE e o IE é filho do Explorer porque a gente iniciou ele clicando aqui. Iniciou ele a partir do Explorer.exe. A partir disso a gente já consegue ver uma propriedade do Windows, que ele não consegue salvar um pai acima. Ou seja, se eu perder esse Internet Explorer, eu vou perder a referência de quem é o pai do Process Explorer. Vamos ver se apenas fechando esses dois aqui eu já perco a referência. Ele apareceu para mim em vermelho. Vermelho, o processo está sendo encerrado. E como a gente pode ver, o Process Explorer não tem mais um pai. Ele é um processo à parte, como se fosse iniciado pelo próprio sistema operacional. Então a gente perdeu a listagem, perdeu a guia de quem era o nosso pai, de quem era o processo pai. Ele não guarda quem é o pai do pai do pai do pai. Ele só guarda quem é o pai imediato do processo. E agora você pode reparar, mas quais são todas essas cores? E o que eu comentei que a cor vermelha é quando o processo está sendo encerrado, como a gente está vendo agora. E a cor verde é quando um processo está sendo iniciado. Se a gente clicar no próprio Internet Explorer, ele vai aparecer em verde, já apareceu, ele é muito rápido que ele vai aparecer. Outro aparecendo em verde. Mas qual o significado dessas cores em cinza, em azul esverdeado, em vermelho? Se nós viermos aqui em Options, Configure Colors, ele vai nos mostrar todas as cores. Então, novos objetos, objetos que foram deletados, serviços, que estamos aqui, processos que estão em estado de suspended, jobs, enfim, processos .NET e toda a listagem que você consegue ver. Se você der uma olhada aqui, processos em suspended, se eu vier aqui no LiveCon, der um botão direito, ou der dois cliques, ou der um botão direito e vier em propriedades, ele vai nos mostrar um pouco mais de detalhes sobre esse processo em específico. E a gente consegue ver em threads, se não me engano isso, que ele está em suspended. Eu consigo continuar, consigo dar um resume. E ele deveria continuar. Vamos ver. E era isso que eu ia falar. Eu fiz um teste antes de começar, porque a gente iniciava ele voltava para o estado de suspended. Agora ele nem entra para o estado de execução para voltar para o estado de suspended. Ele já, no momento que ele começa, ele volta. Vamos ver se a partir daqui eu consigo. Resume. Ele vai e volta. Era esse comportamento que eu queria mostrar. Primeiro, dá para olhar por aqui, ó. Ele vai e volta por aqui. Então eu vou dar o botão direito. Resume. Ele continua em resume, mas volta em suspended. Então, é uma característica desse processo. Já que a gente estava nesse processo, vamos dar uma olhada aqui no próprio Explorer.exe.
E o primeiro que a gente vê quando a gente abre, nós vamos ver image. E a gente vai ver a versão desse processo, qual que foi a data de build, quando esse processo foi compilado para ser liberado para a gente. E outras propriedades dele, como o caminho, o command line, o diretório que ele está e outras propriedades dele, como o nome do usuário, o momento que ele foi iniciado, se a imagem é 32 ou 64 bits. A performance dele, ele vai trazer todas as informações desde CPU, I/O, memória, tanto física quanto virtual. A gente vai ter vários vídeos falando sobre o gerenciamento de memória e como o Windows faz a gerência de memória. A gente tem os gráficos relativos apenas a esse processo, algo que o Task Manager não nos dá. A gente tem o gráfico de GPU, nesse caso não está consumindo tanto, não vai mostrar tantas informações bacanas para a gente. Vou ver se eu instalo um jogo aqui, ele vai consumir um pouco mais de memória. A gente vai começar a ver a utilização de GPU. Se a gente tem, pensei que a gente não ia ter, nós temos uma porta aberta TCP e ele vai mostrar para a gente que a gente tem uma porta aberta. Então a 50679 é uma porta e o estado dela está established, está fazendo conexão a um site lá fora. Provavelmente é o site para fazer download de símbolos. Tem que dar uma olhada aqui esse WNS e qual que é esse servidor e qual que é a funcionalidade nele. Talvez seja para enviar informações da minha máquina em relação à funcionalidade da própria ferramenta dos sys internos. A gente tem todas essas informações, inclusive de segurança, ambiente. Tem algo em thread que eu queria mostrar. Vamos ver se a gente consegue ver daqui. Vou dar 2 cliques. A gente tem, ao vivo, a gente consegue tirar, digamos, uma foto desse processo, como que ele está executando agora. Então a gente tem a thread desde o início dela e a gente tem toda a stack, tem toda a pilha de chamada desse processo, dessa thread em específico. Então, desde o momento que ela iniciou até onde ela está aqui em Wait for Multiple Objects. Isso aqui é algo também que a gente vai estudar dentro da parte de Windows internos, o que significa, por que ele está esperando por esse evento e por que ele está parado ali. Voltando para cá, a gente tem o ID da thread. Se eu for mudando as threads, repara que o thread ID vai mudando também consequentemente, vai trazer todas as informações relativas àquela thread. Então, se você estiver fazendo debugging de uma aplicação específica e quiser olhar a thread, dê uma olhada já aqui embaixo. Você já consegue, inclusive, tirar um stack dessa thread. Você consegue ver onde que ela está parando, o que ela está fazendo e o que ela está executando, que é ótimo para fazer debugging. Isso aqui é muito bom, porque você já faz ao vivo. Não vai trazer tantos detalhes como um dump traria, mas já é, pelo menos, um overview. A gente consegue ter uma ideia do que está acontecendo dentro de cada processo, dentro de cada thread. E isso é um pequeno pedaço do mundo do Process Explorer. Se a gente vier aqui, clicar nessa aba aqui, Show Lower Pane, ou apertando Ctrl L, ele vai nos mostrar todas as handles que estão abertas em relação a esse processo. Também, se você não sabe o que é handle, dá uma olhada lá no vídeo de Windows Internos, que a gente vai conversar sobre o que é o handle no contexto de um sistema operacional. A gente consegue ver todas as handles que estão abertas em relação a esse processo, como também, se a gente apertar aqui do lado, a gente consegue ver as DLLs que estão sendo utilizadas por esse processo no momento. Isso significa que a gente consegue ver se a DLL que está sendo utilizada por esse processo, ela está antiga ou está atual. Apenas clicando com o botão direito, vindo em propriedades, a gente consegue todos os detalhes relativos a essa DLL. A descrição dela, a versão, inclusive o build time. É ótimo para fazer troubleshooting novamente. Utilizem isso aqui o máximo possível e muito, porque é uma ferramenta muito boa, é uma das ferramentas mais utilizadas dentro dos sys internals. Se vocês forem dar uma olhada no ranking, é a ferramenta mais utilizada dentro dos sys internals, pelo menos de download. Vou abrir aqui um Explorer, vou mostrar uma outra funcionalidade do Process Explorer. Se a gente clicar nesse alvo aqui, você clica, segura, ele vai mostrar, ele vai mudar o contexto, dá para ver que ele vai mudando aqui, e eu vou soltar, ele vai nos mostrar qual que é o processo relativo a esse clique que eu acabei de fazer. Então ele já vai mostrar para a gente aqui que é o explorer.exe. Se eu abrir o IE, então eu vou selecionar aqui o LSAS, vou vir aqui no alvo novamente, clicar, eu consigo mudar. Eu vou vir aqui para o IE e ele vai trazer já direto para a gente qual que é o processo relativo
a essa página, a essa janela que estava aberta. Isso aqui é bom, vai que a gente tem 1 milhão de IEs abertos e a gente quer saber aquele Internet Explorer específico ou aquela aplicação específica. Inclusive, aí você vai dar botão direito ou em propriedades, ou vai vir em propriedades logo aqui em cima e vai conseguir todos aqueles detalhes referentes a esse processo. Tem muito o que falar dentro de cada um dessas abas, tem muita conversa para frente, mas aqui eu quero só mostrar algumas funcionalidades principais para vocês pelo menos terem o gostinho de começar a utilizar o Process Explorer e como utilizá-lo no dia a dia para troubleshooting. Se você clicar aqui dentro de CPU, dentro de System Commit, Physical Memory ou I/O, ele vai abrir para você essa aba aqui de System Information. Primeiro vamos dar uma olhada aqui no Summary, ele vai mostrar para a gente um gráfico sobre CPU desde quando o programa foi aberto, System Commit, Physical Memory e I/O. A gente consegue um pouco mais de detalhe clicando em cada uma dessas abas. Tanto dentro de CPU, a gente consegue dividir entre um processador e outro para que ele faça essa divisão. A gente consegue ver se um aplicativo for setado afinidade em um processador específico, a gente consegue ver já por aqui um CPU fazendo consumo maior do que o outro. Em memória, a gente consegue ver tanto o System Commit quanto o Physical Commit. Fiquem ligados também para sessões de memória em relação a Windows internos. Vai ser muito bom para definir a diferença entre Physical Memory, Virtual Memory, System Commit e outras palavras que aparecem em relação à memória, que vai ser importante na hora de fazer debugging, vai ser importante na hora de descobrir qual que é o problema que vocês estão tendo em relação à sua aplicação ou ao próprio sistema operacional. Inclusive I/O, lembrando que I/O não é só escrito em disco, pode ser de rede também, e GPU, como a gente já havia comentado. Ele é um programa para ser utilizado extensivamente, como eu comentei, tem muita funcionalidade aqui por trás, eu ainda não abordei, mas utilizem bastante, configurem a ferramenta da maneira que vocês precisam para fazer o troubleshooting, inclusive aqui em processos, deixa eu expandir o Process Explorer, a gente consegue adicionar outras colunas relativas àquele processo. E a gente consegue ver que tem muito mais do que o Task Manager nos dá. Se a gente vier na aba de .NET, na aba de DLL, na aba de Handle, tem muita coisa mesmo para ser adicionado, para que a gente possa ver ao vivo, possa ver já direto as informações que nós precisamos para fazer o determinado troubleshooting. Esse aqui é o Process Explorer, espero que vocês utilizem muito essa ferramenta, porque ela é muito boa e muito útil para fazer troubleshooting. Beleza? Valeu!